Você já imaginou o que acontece quando um líder percebe que seu fim está próximo e, em desespero, decide intensificar um conflito que ameaça envolver o mundo inteiro? Foi exatamente isso que Vladimir Putin fez, atacando novamente um país membro da OTAN, enquanto sua economia desaba rapidamente. E no meio desse caos, surge uma mensagem explosiva do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode mudar completamente o rumo dessa guerra. Mas será que os países da OTAN vão realmente agir? Ou será que estão deixando tudo piorar de propósito? Poucos minutos antes de começar a gravar em solo polonês, o clima já estava tenso. Putin sabe que está encurralado. Em um tweet dirigido a todas as nações da OTAN e ao mundo, Trump declarou estar pronto para impor sanções pesadas contra a Rússia, mas com uma condição: que todos os países da aliança concordem e ajam juntos. Ele criticou duramente quem ainda compra petróleo russo, dizendo que essa atitude enfraquece a posição de negociação contra Moscou. Trump não está pedindo, está praticamente dando um ultimato: diga quando e eu começo. E não para por aí. Ele também propôs que a OTAN imponha tarifas entre 50% e 100% sobre a China, para serem removidas somente após o fim da guerra. Segundo ele, essa medida pode enfraquecer o controle que Pequim exerce sobre Moscou, um golpe direto no coração da aliança russo-chinesa. Trump é claro, essa guerra não é dele. Se estivesse no comando, nunca teria começado. A culpa, segundo ele, é de Biden e do presidente ucraniano Zelensky, embora, ressalte, não seja uma guerra de Zelensky, mas sim uma invasão da Ucrânia por Putin. Ele diz estar do lado da paz, querendo salvar milhares de vidas russas e ucranianas. Só na última semana, foram 7.000 mortos. É um número chocante, quase inacreditável. E o ex-presidente não tem paciência para quem não age. Se a OTAN não fizer o que eu digo, estarão desperdiçando meu tempo, dinheiro e energia dos Estados Unidos. Mas será que a OTAN vai realmente seguir essa cartilha? A verdade é que quase todos os países da aliança já pararam de comprar petróleo russo, exceto 3: Hungria, Eslováquia e Turquia. Hungria e Eslováquia são tão pró-Rússia quanto possível na Europa e não vão desistir dessa compra a menos que sejam forçadas. Trump sugere que não adianta pedir educadamente, é hora de pressionar e impor. Curioso é que, embora muitos acusem a Europa de comprar petróleo russo, a maior parte dos europeus não apoia os governos desses dois países. Isso torna o conflito interno ainda mais complexo, uma espécie de batalha política paralela. O tom de Trump mudou porque ele entendeu uma coisa crucial: Putin não quer paz. Ele finge, mas a verdade é outra. Recentemente, Trump declarou que a paciência está acabando, e que quando Putin quer negociar, Zelensky não quer. Quando Zelensky quer, Putin recua. Agora Zelensky está disposto a conversar, mas Putin é uma incógnita. Trump promete que a resposta será dura. O problema é que Putin sempre fingiu querer paz para desacreditar Zelensky dentro da Rússia, chamando-o de ilegítimo. Sentar-se à mesa com ele seria admitir sua igualdade, algo que Putin simplesmente não pode fazer. Enquanto isso, a guerra se arrasta. Putin esperava uma vitória rápida em poucos dias, mas 3 anos e meio depois, a Ucrânia não só resiste como recupera territórios. Em agosto, o exército ucraniano avançou mais do que as tropas russas. O regime de Putin está desgastado, sua força militar vacila, e o futuro parece sombrio para ele. Diante disso, Trump revelou seus planos para encerrar o conflito. Ele aposta em sanções severas, focando em bancos, petróleo e tarifas comerciais. Uma de suas ações mais contundentes foi impor um imposto de 50% sobre a Índia, que é um dos maiores compradores de petróleo russo. Essa medida causou uma ruptura diplomática, mas é um passo necessário. Sanções secundárias a portos que facilitam o transporte do petróleo russo também estão em vigor, dificultando o acesso dessas empresas ao dólar americano, moeda fundamental para o comércio global. Trump destaca que, embora os Estados Unidos estejam liderando essa pressão, o problema é mais europeu do que americano. A Europa deveria assumir mais responsabilidade, já que os gastos com a guerra são enormes, mas desproporcionais. Ele lembra que conseguiu que os países da OTAN aumentassem seus investimentos militares de 2% para 5% do PIB, e que agora esses países arcam com os custos do envio de armamentos para a Ucrânia, aliviando o peso financeiro dos Estados Unidos. Será que essa estratégia de pressão econômica e política vai forçar a Rússia a recuar? Ou estamos apenas assistindo a mais um capítulo de uma guerra que parece interminável? O que está por trás desses movimentos? E como essa disputa pode afetar o equilíbrio global nos próximos meses? A resposta pode surpreender e impactar muito mais do que apenas as fronteiras da Ucrânia. Na parte anterior, vimos que quase todos os países da aliança militar desistiram de comprar petróleo russo, exceto Hungria, Eslováquia e Turquia.
Hungria e Eslováquia são quase aliadas declaradas de Putin na Europa, e não vão abrir mão do petróleo russo a menos que sejam obrigadas a isso. Agora, a questão é, como obrigá-los? Será que estamos preparados para agir com a firmeza que o momento exige? Não adianta mais pedir. Eles não vão largar o petróleo da Rússia por vontade própria. Isso só vai acontecer se forem forçados a isso. É hora de parar de fingir que toda a Europa está comprando petróleo russo. A grande maioria dos países europeus não apoia os governos de Hungria e Eslováquia. E é por isso que a estratégia precisa ser clara. Pressão real, sanções severas, medidas que cortem de vez esse fluxo de dinheiro para Putin. O tom do ex-presidente Trump mudou drasticamente, e ele não hesita mais em apontar a verdade nua e crua. Ele entende que Putin nunca quis paz. Só fingiu querer, enquanto sabia que a Ucrânia jamais cederia sequer 1 centímetro de seu território. O jogo de cena serviu apenas para fazer a Rússia parecer a parte interessada em diálogo, enquanto culpava os ucranianos por não quererem a paz. Zelensky, no entanto, virou o jogo. Ele propôs algo simples, direto e absolutamente corajoso. Por que não nos encontramos cara a cara e resolvemos essa disputa territorial? Essa foi uma cartada que Putin nunca poderia aceitar. Afinal, durante todo esse tempo, ele mantém o povo e o exército russos convencidos de que Zelensky é um líder ilegítimo, um fantoche. Sentar-se na mesma mesa e negociar como iguais seria uma humilhação que Putin não está disposto a enfrentar. Enquanto isso, a realidade no campo de batalha não mente. Putin sonhou em conquistar a Ucrânia em poucos dias, mas 3 anos e meio depois, seu exército agoniza sob a pressão enquanto o regime ruge com sinais de colapso. Em agosto, a Ucrânia avançou mais territórios do que a Rússia conseguiu recuperar. A situação é desesperadora para Moscou. Então, qual é o plano para acabar com esse conflito que já devastou tanta vida? Trump não só fala sobre isso, ele sabe exatamente o que é necessário para prender Putin em um cerco implacável e evitar que ele continue a destruir milhares de vidas inocentes toda semana. Antes de seguirmos, você consegue imaginar o que realmente vai derrubar Vladimir Putin? Que medidas apertam o cerco de forma decisiva contra ele? A resposta está nas sanções duras contra os bancos russos, nas tarifas contra o petróleo e um bloqueio econômico que, ao contrário do que parece, já começou a funcionar. Trump já aplicou tarifas de 50% sobre a Índia, antes o maior comprador de petróleo russo, causando um estrondo diplomático. Essa guerra não pertence mais apenas à Ucrânia ou à Rússia. É um confronto que exige uma coalizão firme, que peça menos permissão e imponha mais ordens. Está na hora de forçar cada país pró-Rússia a escolher um lado, custe o que custar. Será que a comunidade internacional vai finalmente se unir para acabar com essa insanidade? Ou continuaremos à mercê de manobras, enganações e milhares de vidas sendo dizimadas? O relógio não para. E Putin sabe que o tempo está contra ele. A próxima jogada pode mudar tudo. Você está preparado para descobrir o que vem a seguir? A situação na Ucrânia está cada vez mais desesperadora. Enquanto o exército russo não consegue conquistar mais território, a resistência ucraniana se fortalece. A guerra continua a custar vidas preciosas e os planos para um fim desse conflito estão sendo discutidos. Um ator importante nesse cenário é o ex-presidente dos Estados Unidos, que compartilhou suas ideias sobre como lidar com a situação. Ele destacou que uma das principais medidas para pressionar Vladimir Putin envolve sanções severas contra bancos e o setor de petróleo. Ele já havia tomado ações como impor uma tarifa de 50% à Índia, o maior comprador de petróleo russo. Essa decisão não é simples e pode azedar as relações com Nova Delhi, mas, segundo ele, isso é crucial. O ex-presidente enfatiza que o problema da guerra é mais uma questão europeia do que americana, e que a Europa precisa assumir a responsabilidade. Além disso, ele lembrou que enquanto os Estados Unidos gastaram 350 bilhões de dólares em um conflito distante, a Europa investiu apenas 100 bilhões. Para corrigir essa injustiça, ele fez pressão dentro da OTAN, conseguindo que os países aumentassem suas contribuições financeiras de 2% para 5% do PIB. Essa mudança é fundamental, pois significa que os países da OTAN, que possuem economias robustas, estão agora assumindo mais custos, financiando, por exemplo, o envio de armamentos à Ucrânia. Mas o que realmente o motiva a querer um fim para essa guerra? Segundo ele, a perda de vidas humanas. Estima-se que entre 6 a 7 mil soldados estão morrendo a cada semana, não apenas ucranianos, mas também russos. A situação é alarmante. Somente na última semana, milhares de vidas se perderam. Esse é um custo humano que não pode ser ignorado. Ele quer acabar com a guerra, não por questões financeiras, mas sim para salvar essas vidas. A reflexão que fica é: será que existe uma saída para esse conflito sem mais derramamento de sangue?
A incerteza paira no ar, e o futuro da região depende das decisões que estão sendo tomadas agora. Sócio, a guerra já ceifou milhões de vidas, soldados russos e ucranianos caem em batalhas que seguem intermináveis. Por que então essa carnificina não termina? A resposta está nas almas desses guerreiros que não são americanas, são russas e ucranianas, humanas demais para continuarem nesse ciclo brutal. Agora, vamos dissecar os pontos que podem mudar esse cenário, porque quem pensa que só os Estados Unidos devem agir está enganado. A Europa tem papel fundamental e começa a mostrar reação. Primeiro, é fato que esse é um problema europeu muito maior do que para os Estados Unidos. O velho continente precisa assumir sua responsabilidade, e surpreendentemente está começando a agir. A grande reviravolta vem dos impactos das sanções. Sabia que as tarifas estão funcionando? A Índia, por exemplo, recebeu um aumento de 25% nas tarifas para desestimular a compra de petróleo russo, o combustível que mantém a máquina de guerra de Putin ligada. E as empresas indianas, apesar do que o governo diz, não estão ignorando isso, estão realmente diminuindo as compras. Até o maior operador portuário da Índia bloqueou navios-tanque russos sancionados. Por que essa medida tem peso? Porque não basta só fechar o fluxo de compra. Qualquer empresa que facilite negócios com entidades sancionadas enfrenta punições secundárias, a chamada segundo nível da sanção. Imagina o dono de um porto que permite que um navio-tanque russo descarregue petróleo. Ele pode perder acesso ao dólar, a moeda que move o mundo. Além disso, outras empresas ocidentais de transporte, navios, companhias marítimas ficarão reticentes em fazer negócios com esse porto, por medo de punições. Isso cria um efeito dominó, uma rede de penalidades que fecha o cerco ao comércio que alimenta a invasão. As sanções não são teoria, estão mostrando resultados diante dos nossos olhos. Mas tem uma pergunta que ecoa no ar. Será que isso basta? E se mais países embarcarem nessa onda? Para acabar com essa guerra absurda, é preciso ampliar esse bloqueio, engajando mais nações, mais líderes, mais setores. A lógica é clara. Menos dinheiro para quem financia a guerra, menos soldados caindo, menos famílias destruídas. Você já imaginou a força de uma coalizão que derrube o ímpeto do agressor por restrição econômica e diplomática? Pois é isso que está em jogo. Por enquanto, a pressão recai sobre o G7, um grupo poderoso que reúne Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, a quem cabe impor tarifas de até 100% sobre países como China e Índia, que ainda alimentam o conflito ao comprar petróleo russo. Mas não se trata de romper relações ou criar inimizades, trata-se de salvar vidas e defender a paz. A pergunta que fica é, o mundo aceitará esse desafio ou continuará a se contentar com gestos tímidos? As peças desse jogo estão sendo movimentadas. Você vai observar ou vai entender o que está por trás dessa tensão crescente? A guerra se arrasta, mas o poder de mudança pode estar nas decisões econômicas que ninguém imaginava serem armas tão afiadas. Antes de continuarmos, lembre-se, as sanções estão surtindo efeito, cada vez mais países sentem o peso de suas consequências. A pressão precisa aumentar, forçar quem financia essa invasão a recuar. Agora, a situação se complica. Os Estados Unidos estão pressionando os países do G7, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e, claro, eles próprios, a adotarem tarifas de até 100% sobre produtos chineses e indianos. Parece extremo? Mas esses impostos desaparecerão assim que eles pararem de comprar petróleo russo. Não é uma ameaça ao relacionamento com esses países, mas uma resposta direta à guerra insensata de Putin. A esperança está em que esses governos compreendam o peso desse momento. Não é só uma cobrança para a China e Índia. Toda a Europa, o G7 e a OTAN precisam entender que a hora não é para hesitação. Até agora, apenas os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 25% sobre o petróleo russo comprado pela Índia. Enquanto muitos criticam os americanos por suposta inação, a verdade é que eles estão levando as sanções a sério. A pressão americana já está fazendo com que companhias indianas hesitem em manter negócios com a Rússia. É um jogo geopolítico onde ações falam mais alto que promessas vazias. Imagine a tensão. Portos que recebem petroleiros russos enfrentam o risco de serem sancionados, ficando isolados do sistema financeiro global dominado pelo dólar. Quem permitir essas operações poderá sofrer punições severas, afundar em restrições financeiras e ver navios ocidentais evitarem seus terminais. Esse cenário faz o ambiente econômico parecer um campo minado invisível, onde cada passo em falso tem consequências devastadoras. A guerra não está apenas no fronte, mas também no tablado das finanças e da diplomacia. De repente, uma notícia surpreendente aparece. A principal plataforma de vídeos do mundo anunciou que está pagando US$ 64 milhões por dia para criadores de conteúdo.
O motivo? A falta de pessoas produzindo vídeos. Isso explica por que tantos conteúdos na sua tela têm visualizações baixíssimas. É uma oportunidade única para quem já pensou em iniciar um canal. Se você já sonhou em criar vídeos, talvez agora seja o melhor momento para começar, especialmente canais que não revelam o rosto do criador. Plataformas estão investindo pesado nos novos talentos. Sabemos que muitas dúvidas aparecem na hora de começar e crescer um canal. Por isso foi preparado um guia completo, com dicas detalhadas, para ajudar você a dar os primeiros passos, totalmente gratuito. Se esse caminho desperta seu interesse, procurar essa orientação pode ser o impulso que faltava para transformar uma simples ideia em uma história de sucesso. Afinal, em tempos de guerra e mudanças, novas vozes também podem fazer a diferença. Afinal, a luta não é só na linha de frente, mas também nas histórias que escolhemos contar. E você, está pronto para dar voz à sua história? Nos últimos dias, a tensão na Europa aumentou de forma alarmante. Poucos minutos antes de começarmos a gravar, a Polônia foi alvo de ações agressivas que fazem ecoar os temores de uma escalada do conflito. Putin, percebendo que seu tempo está se esgotando, intensifica sua guerra e volta a atacar países da OTAN. Um tweet recente do ex-presidente Trump chamou atenção ao afirmar que está preparado para impor sanções severas à Rússia, caso todos os países da OTAN ajam em conjunto. Ele destacou que a compra de petróleo russo por alguns países membros tem enfraquecido a posição de negociação da aliança. A mensagem é clara: se a OTAN unir forças e parar de comprar petróleo russo, a guerra poderá ter um fim mais rápido, poupando milhares de vidas ucranianas e russas. Trump também comentou sobre a relação com a China, sugerindo que tarifas de 50% a 100% poderiam ser aplicadas após o término do conflito. Essa abordagem, segundo ele, seria crucial para desmantelar a influência da China sobre a Rússia. Apesar de não ter iniciado essa guerra, Trump enfatizou que está disposto a agir para preservar vidas. No entanto, a situação é complexa. A Polônia, que deve ser protegida, vive sob a sombra de ameaças, e a inação pode resultar em custos altos no futuro. O general Petraeus, em um podcast recente, alertou sobre a importância da dissuasão. Eventos pequenos podem ter repercussões gigantescas se não houver uma resposta adequada. A falta de ação pode reforçar a ideia de que ditadores podem agir sem consequências, tornando mais difícil pará-los no futuro. A dissuasão não é apenas uma questão de capacidade militar, mas também de disposição para agir. Se a comunidade internacional não apoiar aliados como a Ucrânia ou Israel, isso pode gerar incertezas sobre a ajuda em outras regiões, como no Indo-Pacífico. O primeiro-ministro de Singapura, em uma conversa com um militar americano, destacou que a falta de resposta à linha vermelha na Síria teve repercussões que ultrapassaram o Oriente Médio, afetando até mesmo a dinâmica no Mar do Sul da China. Neste cenário, a urgência de uma resposta unificada e firme se torna evidente. A história nos mostra que hesitar diante da agressão pode levar a consequências desastrosas. A questão é, estamos prontos para agir antes que seja tarde demais? Você já parou para pensar que a crise que assola a Europa hoje pode ter ecos muito além do velho continente, chegando até o coração do Indo-Pacífico? Esse é o cenário atual, onde questões envolvendo Taiwan e as cadeias de ilhas na região ganham um peso enorme. O que acontece ali pode incendiar ainda mais um tabuleiro geopolítico já em estado de ebulição. Mas antes de mergulharmos nesse oceano revolto, é preciso voltar a atenção para a Ucrânia, um país que vive à sombra de promessas quebradas e acordos que pareciam ser a esperança de uma paz duradoura. Até onde vai a confiança de um país que, em troca de abrir mão de seu arsenal nuclear no passado, recebeu compromissos escritos no papel? Lembra do Memorando de Budapeste? Assinado por Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e a própria Ucrânia, ele garantiu a segurança ucraniana após a dissolução da União Soviética. Mas quando o conflito estourou, essas garantias foram ignoradas, e o país foi deixado à mercê de um golpe brutal, como se promessas não tivessem valor. Será que diante desse histórico, a Ucrânia pode mesmo acreditar em futuras garantias de segurança? Quais seriam os termos aceitáveis para alcançar uma paz real e duradoura? Essa dúvida não é apenas um abismo político, é um desafio de confiança que ecoa por toda a comunidade internacional. Líderes europeus foram pressionados, com razão, para investir mais na própria defesa, para compartilharem o peso dessa crise e ajudarem o país que hoje luta por sua sobrevivência. E é aqui que a figura de Donald Trump ganha destaque, por mais controversa que seja. Sob sua liderança, a pressão sobre os países da OTAN aumentou como nunca antes. Trump cobrou deles não apenas investimentos crescentes no setor militar, mas também mais compromisso com a defesa da Ucrânia.
Em meio a esse jogo de poder e cobranças, a tensão entre aliados sobe e a questão da segurança se torna ainda mais complexa. Esse cenário não é novidade para quem já atuou nos bastidores da OTAN, especialmente para comandantes que acompanharam de perto as reuniões e jogadas políticas entre nações. Afinal, o compromisso coletivo deveria ser total. Mas será que a OTAN está realmente disposta a apoiar a Ucrânia com a força total necessária? Ou será que velhas rivalidades e interesses divididos continuarão a enfraquecer o bloco enquanto vidas são perdidas de forma impiedosa? Há uma sombra gigante pairando sobre essa aliança que deveria ser inquebrável. E enquanto a Europa batalha para impedir que seu território vire campo de batalha de uma guerra que se estende desde o leste europeu até a costa do Pacífico, o mundo observa, apreensivo, as consequências de movimentos estratégicos que podem redefinir o equilíbrio global. Sabe por quê? Porque tal como vimos pelo fronte ucraniano, decisões adiadas e promessas não cumpridas não só minam a credibilidade política, como também acendem faíscas em regiões já fragilizadas. O que virá a seguir? Será que a OTAN finalmente cumprirá seu papel de forma inequívoca, colocando um fim a esse jogo perigoso? Ou estaremos apenas assistindo a um ensaio para conflitos ainda maiores, mais longe de casa, onde diferentes peças são jogadas em tabuleiros tão distantes quanto sensíveis? O próximo capítulo dessa história pode não ser apenas uma questão de política, mas de sobrevivência para muitos. Prepare-se para entender os próximos passos dessa trama cheia de manobras e surpresas, onde cada decisão pode ser a diferença entre uma nova guerra e a tão sonhada paz. Você está pronto para desvendar o que está por trás das cortinas que ninguém quer mostrar? A verdade pode ser mais chocante do que você imagina. Você já imaginou como a Europa chegou a um ponto em que suas próprias lideranças parecem presas em um jogo de empurra-empurra, enquanto uma guerra brutal continua destruindo vidas a poucos quilômetros de distância? Nos bastidores da defesa europeia, ministros e presidentes vêm pressionando uns aos outros, frustrados por décadas de promessas não cumpridas. Por anos, os países da OTAN prometeram investir pelo menos 2% do seu produto interno bruto em defesa, compromisso firmado ainda na cúpula de Wales, há mais de 10 anos. Mas essa promessa nunca foi levada a sério de verdade, até agora. Uma mudança drástica está a caminho. Os gastos militares serão elevados para 3,5% do PIB, mais 1,5% dedicado à infraestrutura que suporte o novo conceito defensivo do Comando Supremo Aliado da OTAN. Isso significa mover forças muito mais para o leste do que durante a Guerra Fria, numa tentativa desesperada de conter a ameaça russa. Mas será que isso é suficiente? Quando o primeiro-ministro do Reino Unido e o presidente da França se reuniram com outros países europeus dispostos a agir, não conseguiram formular uma garantia de segurança que realmente inspirasse confiança. Aliás, a única garantia sólida na visão de muitos especialistas seria a presença direta das forças da OTAN nas linhas de frente ao lado dos ucranianos. Dessa forma, se a Rússia quebrar o cessar-fogo e lançar novas ofensivas, os países aliados também sofreriam baixas e seriam obrigados a responder com força. Parece simples, mas é um cenário quase impossível de se concretizar. Enquanto isso, os Estados Unidos exibem um poderio capaz de mudar o jogo. Como ficou claro no recente ataque devastador ao programa nuclear iraniano, uma operação que paralisou instalações, eliminou líderes e cientistas, e mostrou que os americanos possuem alcance e precisão para agir com impacto decisivo. A pergunta que fica é, será que Washington estaria disposto a assumir um compromisso tão firme e incondicional com a Ucrânia, que garantisse uma reação imediata e poderosa caso a Rússia violasse qualquer cessar-fogo? Afinal, quase todos concordam que uma nova violação é questão de tempo. Imagine o peso dessa decisão. O cheiro de pólvora ainda paira no ar, o som distante dos veículos militares ecoa pela fronteira, e a tensão cresce a cada dia. A Europa está diante de uma encruzilhada onde pode, finalmente, cumprir suas promessas ou continuar refém de uma insegurança que custa milhares de vidas. Será que a coragem vai aparecer a tempo? Ou estaremos apenas assistindo ao prenúncio de uma escalada ainda mais perigosa? O que está por vir pode mudar tudo, para melhor ou para pior. Até agora falamos sobre a capacidade dos Estados Unidos em atingir alvos estratégicos, como o programa nuclear iraniano, e a dúvida sobre a existência de compromissos fortes o suficiente para garantir que a Ucrânia possa confiar na proteção contra novas violações da Rússia. Mas o que está por trás dessa busca incessante por um cessar-fogo? O que Moscou realmente deseja? Putin não quer apenas paz, ele quer consolidar poder no terreno. O plano russo? Conseguir a posse das chamadas cidades-fortaleza, aquelas regiões estratégicas em troca de um cessar-fogo temporário. Parece uma oferta, mas não se engane.
Após tomar o controle de partes do sudeste da Ucrânia e da Crimeia em 2014, eles repetiram o mesmo padrão, recompuseram suas forças, treinaram novamente seus soldados, rearmaram suas tropas e se prepararam para avançar ainda mais. Essa armadilha se repete diante dos nossos olhos. A trégua seria apenas uma pausa camuflada para rearmar sua ambição, para tentar detectar o ponto mais vulnerável e atacar com ainda mais força. E a pergunta que não quer calar é: quantas vezes o mundo estará disposto a cair nessa mesma estratégia? Quantas vidas e territórios ainda serão sacrificados antes que se enxergue essa manobra por trás do tapete branco do cessar-fogo? O ar fica pesado, quase sufocante, enquanto o eco das batalhas passadas e futuras ressoa na mente daqueles que acompanham cada movimento à distância, acompanhando o som seco das máquinas de guerra que jamais param de se preparar. O cheiro metálico da tensão invade cada sala de comando, enquanto esperam pela próxima investida. Mas, e se essa antiga tática estiver prestes a falhar? E se houver um elemento inesperado prestes a virar o jogo? A próxima cena pode ser um golpe devastador para quem se apoia nas mesmas estratégias do passado. A guerra não é apenas feita de batalhas, é um jogo de paciência, controle e, acima de tudo, surpresas. Como essa história termina? Prepare-se, pois a reviravolta que se aproxima pode chocar até os mais céticos. Quem realmente sairá vitorioso quando o tabuleiro for virado? No início desta manhã, minutos antes de eu começar a gravar, o clima era tenso na Polônia. O desespero de Putin se torna evidente. Ele sente que seu fim pode estar próximo, e em resposta, intensifica a guerra, atacando um país da NATO novamente. Hoje, o ex-presidente Trump fez uma declaração no Twitter que não pode ser ignorada, especialmente quando a economia russa está em colapso. Ele enviou uma carta a todos os países da NATO pedindo sanções significativas contra a Rússia e afirmando que as nações aliadas devem cessar a compra de petróleo russo. Segundo Trump, essa situação enfraquece a posição de negociação da comunidade ocidental frente a Moscou. A NATO deve se unir e agir, insiste Trump. A coalizão, que se mostrava hesitante em suas ações, agora é chamada a um compromisso forte. É surpreendente ver que países como Hungria, Eslováquia e Turquia ainda mantêm laços com a Rússia apesar das consequências. A isso, Trump responde que a NATO não deve pedir a esses países que parem de comprar petróleo russo. Na verdade, ela deve forçá-los. Essa postura mostra a frustração crescente com a falta de ação em relação a Putin. Fala-se também sobre a natureza enganosa da paz que Putin tentava implementar. Trump argumenta que o verdadeiro desejo de paz não vem de Moscou, mas sim da força e determinação de líderes como Zelensky, que tem se oposto bravamente à invasão. A batalha, ainda que medíocre nas mãos de Putin, resulta em um número alarmante de vidas perdidas. Somente na última semana, cerca de 7.000 vidas foram ceifadas. Isso levanta uma questão crucial. Até quando a comunidade internacional permanecerá inerte diante de tal atrocidade? As sanções, segundo Trump, não são apenas uma ferramenta, mas uma necessidade. E ele apresenta um exemplo, destacando que os custos têm sido desiguais, com a Europa assumindo um fardo que deveria ser compartilhado. Para Trump, a situação atual é uma questão de humanidade, uma determinação de salvar vidas russas e ucranianas. Ao longo do discurso, ele reafirma a urgência de uma ação unificada e contundente contra as ameaças de Putin. Agora, com uma nova escalada de conflitos em curso, a expectativa é alta sobre o que pode acontecer a seguir. O ataque com drones a países da NATO, como a Polônia, representa um novo nível de provocação, e as sirenes soam como um lembrete de que a situação pode se agravar ainda mais. Em momentos como este, a fragilidade do equilíbrio global é palpável, deixando muitos se perguntando: até onde estamos dispostos a ir para preservar a paz e a segurança global? Na Polônia, minutos antes de eu iniciar a gravação, o ambiente estava carregado de tensão. Putin manifesta seu desespero, pois sente que o seu fim pode estar se aproximando. Em resposta a essa pressão, intensifica a guerra, atacando um país da NATO mais uma vez. A polêmica se intensificou quando o ex-presidente Trump fez uma declaração poderosa no Twitter, que não pode ser ignorada, principalmente porque a economia russa está em colapso. Ele enviou uma mensagem clara a todos os países da NATO, exigindo sanções severas contra a Rússia e pedindo que as nações aliadas interrompessem a compra de petróleo russo, afirmando que esse comércio enfraquece a posição de negociação do Ocidente frente a Moscou. A NATO deve se unir e agir, clamou Trump, exigindo um compromisso forte da coalizão, que até então estava hesitante. É incoerente que países como Hungria, Eslováquia e Turquia ainda mantenham laços com a Rússia, mesmo diante do que está em jogo. Trump insistiu que a NATO não deve pedir a essas nações que cessem suas importações de petróleo russo, mas sim forçá-las a fazê-lo.
Essa postura revela a frustração crescente com a hesitação em relação a Putin, expondo a falta de ação contundente. Além disso, a falsa paz que Putin tenta promover é enganosa. Trump argumenta que a verdadeira força de desejo por paz vem de líderes como Zelensky, que tem se oposto brutalmente à invasão. O número de vidas perdidas é alarmante. Somente na última semana, aproximadamente 7.000 vidas foram ceifadas. Isso nos leva a uma reflexão crítica. Até quando a comunidade internacional permanecerá inerte diante de tais atrocidades? Trump defende que as sanções não são apenas uma ferramenta, mas uma necessidade urgente. Ele ressalta a desigualdade dos custos dessa guerra, com a Europa arcando com um peso que deveria ser compartilhado. Para ele, a situação atual vai muito além de uma questão política. Trata-se de uma questão de humanidade, de salvar tanto vidas russas quanto ucranianas. Enquanto o discurso se desenrola, a urgência de uma ação unificada contra as ameaças de Putin se torna evidente. Com uma escalada de conflitos em andamento, crescem as expectativas sobre o que poderá ocorrer a seguir. O ataque com drones aos países da NATO, como a Polônia, representa uma provocação sem precedentes, enquanto as sirenes ressoam como um aviso sombrio de que a situação pode se tornar ainda mais crítica. Nesse contexto, a fragilidade da estabilidade global é palpável, e muitos se perguntam até onde estaríamos dispostos a ir para garantir a paz e a segurança mundiais. Essa reflexão não é apenas sobre a política, é uma questão que afeta vidas, famílias e o futuro de nações. O que acontecerá nas próximas horas pode mudar o curso da história.